Estamos de volta para mais um debate Comunhão. E hoje com um assunto que eu tenho certeza absoluta, você vai ficar agarrado no nosso vídeo. Nós vamos falar sobre as bets, sobre as apostas esportivas. É pecado? Não é pecado? Pode? Não pode? Quais são as consequências disso na sua vida, na vida da sua família e na sua igreja? Existe corrupção nesse meio? Os jogadores fazem corpo mole, não fazem? O que é que nós podemos imaginar com isso aí? A lei permite isso. A lei sancionada pelo nosso ex-presidente Michel Temer, lá em 2018, permitiu que houvéssemos no Brasil apostas esportivas, que é diferente de jogos de azar. Mas qual é a influência disso em cima de cada um de nós? Para as nossas igrejas, para as nossas famílias. Está conosco hoje dois debatedores fantásticos. E eu gostaria de apresentar cada um deles aqui. O primeiro chama-se José Luiz Tavares. Tem uma experiência de 16 anos na área esportiva. Eu gostaria que o José Luiz, também conhecido por Lulinha Tavares, pudesse se apresentar nesse instante. Tudo bem, Lulinha? Tudo bem. Boa tarde a todos. Sou Lulinha Tavares, sou conhecido como Lulinha Tavares, da José Luiz. Sirvo na comunidade cristã aqui no Rio de Janeiro há 20 anos. Faço parte do Instituto Haggai, que treina líderes cristãos ao redor do mundo. Faço parte do Conselho do Instituto Haggai e trabalho no mundo esportivo há 16 anos, preparando mentalmente atletas para o sucesso e para as suas armadilhas. E hoje a gente tem vivido muitas coisas no mundo esportivo ligadas, que impactam nos resultados dos jogos e financeiramente na vida de muita gente e nas carreiras também de atletas. Perfeito. Muito obrigado. Vou te apertar aí, porque essa sua área é extremamente importante e necessária para nós sabermos como é que a coisa funciona nessa área dos bets. Conosco também está o mestre em Direito, Dr. Gilberto Garcia. Eu gostaria que o Dr. Gilberto se apresentasse para nós aqui. Uma ótima tarde, a um debate como é uma honra estar aqui na sua liderança, pastor José Conte, junto com o pastor Lulinha Tavares, para um tema alvissareiro. Eu sou advogado, sou professor universitário, sou especialista em direito religioso, faço parte de algumas instituições. Neste tempo, eu sou presidente da Comissão de Direito Religioso do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB Nacional, que é a instituição que vem antes da OAB e que faz esse trabalho de pesquisas, de leitura, de encontros voltados para o exercício da fé no país. Já lecionei no Seminário do Sul, Seminário Batista, e atualmente leciono na FAECAD, da Assembleia de Deus, aqui no Rio de Janeiro, direito para pastores, direito para líderes religiosos. Por isso, uma honra estar aqui na sua liderança no debate Comunhão sobre esse assunto tão importante, tão polêmico, tão atual, são as bets. Então você já percebeu que o assunto é importante. Por isso, eu gostaria de fazer dois pedidos para vocês urgentes. Primeiro, você deixa o seu like aqui embaixo, se gostar, não gostar, deixa aí. E eu gostaria que você usasse aqui esse site e você pudesse compartilhar esse nosso debate com outras pessoas que eu tenho certeza que vão querer aprender um pouco e conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Não deixe de dar o seu like e de compartilhar esse nosso programa com todos aqueles que você conhece. Vamos às perguntas, então. Vamos lá. Doutor, vamos começar pelo senhor, porque o assunto inicial tá ligado a essa questão legal. Depois que as apostas foram regulamentadas em 2018, perfeito, começaram a perceber, obviamente, desde 2021, 2022, começamos a perceber os danos imensuráveis dentro das nossas famílias, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa sociedade. A pergunta que eu quero fazer de uma maneira mais prática e direta: o que nós podemos esperar daqui para frente com respeito a essas apostas no meio da nossa sociedade? A grande questão que se levanta, meu querido pastor Zé Fonte e nossos queridos telespectadores, é que isso dá lucro, isso traz proveito financeiro. A estratégia do jogo, vamos só diferenciar, né? A gente tem jogo de sorte e jogo de azar. Jogo de sorte é aquele que alguém, para ganhar, não precisa que os outros percam.
O jogo de azar é aquele que, quando alguém ganha, os outros perdem. Então, é sobre jogo de azar que estamos falando. Eu, quando vou dar palestra, levo lá uma caixa de bombom que eu comprei e vou sortear alguém. Então, o bombom que eu comprei, que eu sorteei alguém que ganhou, eu estou presenteando alguém. Então, isso é jogo de sorte. Mas se eu pego de cada um valor pequeno para comprar a caixa de bombom e vou sortear e dou para o que ganhou, os outros perderam. Então, é jogo de azar que estamos falando, e isso é um mercado que rende bilhões de reais. Já fala-se num valor expressivíssimo, algo em torno de 68 bilhões. Nesse sentido, quase 60 bilhões, é um levantamento que a Confederação Nacional do Comércio fez, é desse mercado, José Conte, estamos falando. Então, Perfeito. em cima disso, interessa ao governo tirar proveito disso, recolher impostos disso. Aí está o grande nó da questão, a área Mas econômica e financeira que atinge o eu estou um país. pouquinho preocupado, viu, doutor? Mais ainda, Lulinha, com os prejuízos. Eu sei que os lucros que o governo, que alguém está ganhando dinheiro com esse negócio. Tem muita gente ganhando dinheiro. Quem não está ganhando dinheiro é quem aposta, tá? Mas os prejuízos que isso pode trazer aos casamentos, às famílias, de uma maneira geral, dentro, até as próprias igrejas. Como é que você consegue enxergar isso, pastor Lulinha? Bom, nós, enquanto igreja, precisamos ter clareza do que é legal e do que é moral. Embora tudo possa parecer ser lícito, mas nem tudo necessariamente nos convém. Então, não é pelo fato de hoje ser legal que passa a ser moral. Então, é importante que a gente faça uma reflexão sobre isso, para que a gente calcule, de certa forma, para que a gente, através até mesmo dos números, aí, o doutor trouxe números interessantíssimos, os danos que isso estão causando em comunidades cristãs, em famílias, né, na mente de muitas pessoas que estão ficando viciadas nisso, e esses danos estão terríveis. Eu imagino isso aí. Doutor, eu fico preocupado exatamente. O nosso primeiro ponto aqui é a preocupação com os danos, com os prejuízos. Por exemplo, nós temos o exemplo de uma advogada lá de Americana, onde ela disse que o número de divórcios por causa dessas bets, no caso dela específico, aumentou em mais de 80%. Foi tipo a gota d'água. Você imagina um volume grande de casais que estão se divorciando, se separando, em condições insustentáveis de apostas, ou de gasto de dinheiro, ou de dívidas. Isso aí. O senhor acha que isso é correto, mesmo sendo legal? Não, ao contrário. Aí nós temos que trabalhar. Sua primeira provocação foi no sentido financeiro, e esse número que passei foi só durante um ano. Esses valores foram valores de um ano que a ciência levantou. Quando trazemos isso para a questão da visão cristã, sobretudo, nós temos que lembrar que o que nos norteia é a ética protestante, onde nós somos motivados, ensinados, orientados. Aqui é do suor do nosso rosto. E aí eu vou para a Bíblia, peço licença ao pastor Lourinha, para poder externar Gênesis, que fala que é do suor do rosto que você ganha o seu pão. Então, quando você atravessa um princípio desse e parte para um jogo de azar, você traz o princípio da riqueza sem esforço. E o que fere frontalmente, na minha percepção, como evangélico que sou, a visão bíblica dessa situação. E isso influencia a família. E a advogada coloca isso e números corretos. Nós temos situações esquisitíssimas de gente que está penhorando casa, penhorando carro e deixando mulher e filhos a ver navios. E o inverso também, tá? A gente descobre que o famoso jogo do tigrinho, o maior percentual de participação é feminino. Mais de 60% dos que apostam no jogo do tigrinho, o cassino online, é feminino. O que atrapalha e atravessa a família de maneira terrível. Alguém já disse que quando a dívida entra pela porta, o amor pula pela janela. Meu pastor, Lulinha, a facilidade de apostar, isso não é um incremento, isso não é um facilitador
para que você use seu cartão de crédito, seu crédito todo que você tem ali, para exatamente gastar nessas apostas, e você depois vai ter que pagar. Na frente, no final do mês, você tem que pagar. Isso, tenho certeza, tem desestabilizado tremendamente muitas famílias. Como é que você enxerga isso aí dentro do universo esportivo? Bom, eu quero trazer um dado aqui rapidamente que está acontecendo agora, nesse momento, uma CPI da manipulação de jogos, onde o empresário disse que rebaixou 42 times, 300 milhões com manipulação de resultado, a facilitação, a sedução, a facilitação, obviamente, por você poder fazer isso por intermédio de um cartão de crédito, ou seja, viabilizar para que você assim o faça, da mesma forma que surge para uma pessoa de baixa renda, que tem o seu salário comprometido, tem para aquele que é ganancioso e já ganha bem. No caso aqui, estou falando de arbitragem, de atletas, e atletas até que têm um potencial salarial muito alto, porque mexe com a tentação da mente humana, né, que busca se dar bem, muitas das vezes, a qualquer custo. Pastor Lolinha, só para, por favor, sem comprometimentos aqui, mas a corrupção esportiva nessa área, o senhor teria condição de dar uma mensurada para nós? Nós temos hoje um jogador de seleção brasileira e está sendo investigado exatamente por esse motivo. Você teria condição de nos mostrar ou falar alguma coisa com respeito a essa corrupção esportiva forçada pela Bet? Então, hoje descobre-se cada vez mais que pessoas importantes envolvidas, atletas dos mais diversos gabaritos, ou seja, pessoas que não fazem porque precisam, pessoas que fazem muitas das vezes por outras opções, mas fato é que o que está sendo trazido à luz é que há envolvimento, vamos dizer assim, de diversas camadas do universo esportivo, desde atletas até empresários, como é o caso aqui, que o empresário disse que rebaixou 42 clubes e lucrou 300 milhões. Né? Então, isso é o que está se vendo, vamos dizer assim. Isso é a ponta do iceberg, tem muito mais coisa aí por baixo, e não é só no Brasil, tá? Com certeza que não. Só para curiosidade, eu morei 7 anos na China e, por ser brasileiro, final de semana eu ia para Macau, porque lá eu não pagava para entrar, e o hotel de graça. E lá em Macau era um cassino, quem conhece lá, conhece o Cassino Lisboa, né? Então era de graça, tudo era de graça para ficar lá no cassino. Era impressionante a quantidade de chineses, de povos daquela região, de todas aquelas nações ali, iam para Macau para jogar. Bilhões de dólares eram gastos ali mensalmente e com todo tipo de jogatina. Isso na Ásia é uma febre terrível. Nós não temos muita noção, mas o asiático gosta de jogar. E não só o asiático, todos os povos aqui no Brasil, nós só perdemos para a Ásia, mas o Brasil hoje é o segundo celeiro maior de apostas no canal da Bet. Vou dizer para você mais uma vez, se você ainda não deu o seu like, ou se você ainda não compartilhou esse vídeo, olha, você está quase pecando, hein? Por favor, compartilhe, né? Deixa o seu like aí para nós. Eu acho uma das coisas mais terríveis é o governo querer usufruir exatamente desse vício. E nós temos ouvido aí de maneira muito clara que o Ministério da Fazenda está querendo regulamentar essas bets e, principalmente, trocar a receita, quer dizer, colocar um imposto sobre essas bets, e esse imposto vai ser usado exatamente para combater a epidemia das doenças, principalmente mentais. Tá? Como é que você enxerga isso como advogado? Quer dizer, você pegar dinheiro dessas bets para ajudar a saúde mental, que a gente sabe que não vai ajudar coisa nenhuma.
Isso, a eficácia disso é extremamente baixa. Mas como é que o senhor encara como advogado essa situação? É interessante que a gente está trabalhando numa linha voltada para um Estado em que quer se beneficiar de uma fraqueza, de uma fragilidade das pessoas. Voltando àquela questão anterior sua, há dados já falando que a inadimplência familiar beira mais de 1.300.000 brasileiros com dívidas que não podem pagar. Gente que atualmente está não conseguindo com o que recebe pagar as suas contas. Então, esse número é expressivo e se fala em mais de 1 bilhão dessas dívidas no consumo geral. Ou seja, o comércio, as empresas estão pagando caro por isso. Então, o jogo é um vício. Aí está a dificuldade de se criar uma dependência desse vício. Ou seja, a proposição que o governo está trazendo, de alguma forma, vou arrecadar dinheiro, mas vou ter que depois investir nas pessoas viciadas. É aquela história do que eles chamam de política de redução de danos, né? Vamos liberar a droga porque liberou a droga, alguns que passarem do limite, etc., eles não são alguns, são a maioria. Há uma dependência no jogo. Ele gera um vício de pessoas que não têm condições de trabalhar. Por isso, como lembrou bem o pastor Erivaldo Tavares, Lulia Tavares, perdão, é a questão da CPI criada no Senado, já para começar a investigar situações esportivas, situações de famílias que vão aumentar o seu endividamento, se falando de gente que recebe Bolsa Família e um número expressivo, Bolsa Família, e está jogando o dinheiro que é dado dos impostos, todos nós do país, apostando em dívidas. E o governo vai arrecadar dinheiro disso. E talvez tenha que depois fazer exatamente o investimento no tratamento, pastor José, dessas pessoas. E aí, como advogado, é uma questão interessante. A gente hoje já tem situações de alguém que convive com pessoas que fumam no seu ambiente de trabalho. Ela não fuma, mas ela é diretamente atingida. E a justiça já tem entendido que essa pessoa tem direito à indenização, não do fumante, mas da empresa que não tomou os cuidados para que ele não fosse atingido. Fica a pergunta: o governo não está contribuindo para aumentar esse potencial de vício que o jogo traz? Perfeito, eu entendo você e concordo que acho isso absurdo o governo querer taxar essa questão. Mas eu queria ser mais pragmático, pastor Lulia. O pragmatismo nosso está voltado, obviamente, para a área espiritual. O que as igrejas efetivamente podem fazer para que o nosso público, para que os nossos membros entendam que isso está fora daquilo que Deus quer? Como é que o que a igreja pode fazer efetivamente? Me ajuda aí, meu pastor Lulinha. Vamos lá. A igreja permanece como a boca de Deus na terra, como a voz do Senhor. A lei do Senhor permanece imperando para aqueles que seguem ao Senhor. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós, enquanto igreja do Senhor, devemos alertar, ensinar, e é muito claro as Escrituras. A verdade liberta, a verdade transforma e nada é maior do que a verdade. Então, nós devemos trazer à luz as coisas, porque a falta de entendimento não só do dano, mas também da pecaminosidade da coisa que faz com que haja uma banalização disso, inclusive dentro das igrejas. Se fala muita tranquilidade sobre isso, até porque, como a gente está falando, é uma coisa legal, embora seja imoral. Eu posso fazer um sermão lá na frente, no domingo à noite, e dizer: é pecado jogar na bet? O que o senhor acha? Ser enfático. Então, é muito importante que nós... Fala, doutor Gilberto. Não, pastor Linha. Perdão, se o pastor me permite, a base bíblica está em Isaías 55:2. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Ou seja, a Bíblia é límpida com relação à pecaminosidade de ser pecado, de ferir a direção de Deus na minha vida, na sua vida, quando você joga
o dinheiro que Deus deixou sob sua administração. Você devolve 10% como sua oferta, como seu dízimo, mas 90% continua sendo do Senhor para administrar a sua vida. Então, O Zé diz que nós não podemos pegar o nosso salário e colocar no saco furado. Diz aí, meu pastor Lulinha. Justo, Então, a gente já vem agora de... Desculpa mais uma vez, eu posso fazer um sermão domingo? Posso fazer um sermão domingo dizendo lá na igreja, olha, quer jogar na bet, vai para o inferno. Eu não sei se dessa forma quem jogar na bet vai para o inferno, mas eu creio que é importante ser confrontado, ou seja qual for a natureza do pecado, com a verdade. Então, a verdade liberta, a verdade transforma. Então, é importante que a gente mostre aquilo que o Senhor disse, que a sua palavra, que é inerrante. Ela é inerrante. Ela não erra. Nós sim. Então, nós trazemos à luz e colocamos em pauta, colocar os irmãos para refletirem que tanto a situação de aposta como a situação de pirâmides, que já veio acontecendo em muitos irmãos que querem ganhar mais do que o dinheiro que dá o rendimento, aí fica colocando para ganhar 5%, 10%. O que dá 10%, gente? Eu sou comerciante, além de fazer isso, eu sou empresário há 35 anos. Então, não sobra 6%, 7%, você trabalha o mês inteiro, quando você vai tirar tudo aquilo que você investe. Então, que facilidade é essa de ganhar 5%, 10%? Eu falo isso lá na nossa comunidade cristã. Que loucura, de onde vocês tiraram isso? Além de ser uma coisa completamente contrária àquilo que a palavra do Senhor nos ensina, é uma coisa completamente ilógica e irracional, não faz o menor sentido isso. Então é importante que isso seja dito, que isso seja tratado, embora isso nem sempre vai agradar. Jesus não veio para agradar a gente, ele veio para salvar. Para agradar, você vai para o restaurante, para o cinema, para outro lugar. Então ele veio para salvar, isso dói. Me deu uma ajuda boa para o meu sermão de próximo domingo. Coitado da minha igreja. Então segura aí. Segura aí outro texto na igreja. De novo, 1 Timóteo 1, verso 9. Isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e se encheram de sofrimentos. Ou seja, base bíblica para ser pregado domingo à noite não falta. E é isso que a igreja, pastor, na minha visão, deve fazer. Não só pode, deve conscientizar, alertar, pregar, profetizar. E nós temos uma visão ética vinda da forma protestante, que vem de Cristo, etc. E que a gente ganha dinheiro com trabalho. E é com trabalho que se cresce, que se sustenta uma família. Então, o jogo de azar, ele é contra aquilo que nós queremos. Com certeza. Vou botar mais fogo, como bom presbiteriano, né? Pedir fogo do céu agora. Vou pedir ao meu pastor Carlos Alberto dos Santos para fazer, então, uma pergunta agora para os nossos debatedores aqui. Vamos lá, Carlos Alberto. Graça e paz. Eu sou o pastor Carlos Alberto, pastor presidente da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, aqui na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E que alegria poder participar desse debate através de uma pergunta, um debate relevante, um tema mais do que importante, que é a questão dos bets, a questão dos jogos de azar, algo que incomoda e preocupa as nossas igrejas, pastores, de uma forma geral. Estudando um pouquinho sobre o contexto do nosso país, a questão dos jogos, a questão dos bets, eu tenho uma pergunta a fazer. O governo, na realidade, ele acabou de divulgar a lista que será atualizada diariamente das bets autorizadas a funcionar no país até dezembro próximo. Imagine bem, são 213. As estimativas apontam que mais de 24 milhões de brasileiros, sendo 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, apostam regularmente em sites de jogos eletrônicos, sejam de apostas esportivas, bets, ou jogos de azar, como, por exemplo, do Tigrinho. Somente em agosto,
eles gastaram 21 bilhões em apostas, prejudicando assim o comércio como um todo e principalmente a subsistência das nossas famílias. A maior queima de patrimônio da história. E agora vai a pergunta: a igreja tem alguma solução para oferecer para reverter essa situação? E tem poder para implementá-la? E se tem, como? Joga aí a pergunta desafiadora para vocês. Deus abençoe e sucesso aí em nome do Senhor Jesus. Pastor Carlos Alberto, muito obrigado. Eu quero ficar com a segunda. Vou inverter a pergunta dele, porque a segunda dele é de uma importância muito grande. Viu, pastor? Vamos lá. O que a igreja pode fazer para implementar uma contrapartida para que nós tenhamos consciência de que essas bets, de fato, são extremamente prejudiciais socialmente, espiritualmente e principalmente economicamente? E o pastor Lulinha? Para mim primeiro? Tá. Bom, quem governa a igreja do Senhor sempre foi, sempre é e sempre será o Senhor. Então, nós temos a palavra do Senhor, como já foi ministrada aqui, algumas delas, trazida pelo nobre Gilberto Garcia, como também pelo irmão. Então, a igreja não tem o poder de parar uma lei dessa, mas o Espírito Santo, sim, é poderoso, e nós temos o governo soberano acima de qualquer Supremo, é o Supremo Tribunal Celestial, onde há um justo juiz assentado em seu alto e sublime trono. Através do Espírito Santo de Deus, do convencimento, essa é a nossa arma. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. A gente não tem como sair por aí tentando mudar a lei, que a gente não vai conseguir, a não ser se for por intermédio do Congresso, essas coisas que a gente sabe como que isso funciona. Mas o Supremo Tribunal permanece no seu devido lugar, o Senhor continua sentado no seu alto sobre o trono, e o Espírito Santo de Deus tem poder para convencer. Convencimento, arrependimento, para que volte a pessoa a poder tomar e viver sua vida normalmente livre desse vício. Não há dúvida nenhuma, creio plenamente no que você falou, pastor Lulinha, creio plenamente. Mas eu acho que talvez poderíamos fazer alguma coisa a mais. Eu acho que a igreja tinha que, de alguma maneira, implementar alguma coisa a mais. Você não acha, pastor Lulinha, que poderíamos, de repente, sei lá, eu brinquei e vou fazer um sermão domingo, não vou fazer não, mas eu devia ter coragem de fazer. O que você acha disso? Ser mais incisivo. Olha, mas vamos pensar o seguinte, pense comigo. As pessoas hoje, elas têm essa arma aqui na mão, que está na casa dela, na mão dela todo dia. Então, o professor, ele vai ensinar numa sala de aula, mas ele não está no dia a dia com o aluno. Por isso que eu digo que o poder está no poder do Espírito Santo. Porque por mais que uma igreja diga assim, o membro que a gente souber vai excluir da igreja, do hall de membros, vai ameaçar fazer isso. Não, o que você pode é convencimento. Eu não vejo outro caminho. Eu vejo, sim, os sermões, o ensinamento, você ministrar curso, você ministrar orientações a essas pessoas para que, de alguma forma, a gente combata isso na raiz. Não adianta a gente combater, a gente querer matar o boi para poder acabar com o carrapato, entendeu? Perfeito, é verdade. E, doutor? Pastor José, se você me permite, eu penso que nós temos 3 ações que podem ser atuação operacional. Nossa. A primeira e mais importante, eu vou junto com o pastor Lulinha, que é o púlpito, a cátedra, a profecia de quem na EBD tem classe debatendo esse assunto, junto aos vários grupos, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, debater esse assunto, e o púlpito carreando a igreja de Bíblia para que ela seja conscientizada e o Espírito Santo possa atuar na membresia, que vai atuar na sociedade. Percebo que
Essa é a mais importante atuação que deve ter a igreja nesse sentido. Nessa pauta e em qualquer outra pauta, já que a igreja tem a visão conservadora e esse grupo tem a visão progressista, e é importante diferenciar isso. A segunda colocação é a criação de programas de dependência. Nós temos igrejas, já no Brasil, usando a estratégia dos alcoólatras anônimos e criando um programa de dependência, onde a pessoa participa de grupos de restauração, grupo de comunhão, e são depoimentos, testemunhos de pessoas que são chamadas porque foram engodadas, foram levadas, caíram e puderam se reerguer com a graça de Deus e com a igreja ajudando, e esses grupos atuam em dependentes e também atuam para a prevenção. Já se vão alguns anos, na minha igreja, Primeira Batista São Meriti, Rio de Janeiro, veio lá um rapaz fazer um testemunho com relação às drogas. Ele gastou quase 1 hora falando sobre o seu vício. Quando acabou, no final do culto, eu apertei a mão dele e disse: querido, poxa, você falou só da parte ruim. Por que você não disse o que nós, pais, temos que fazer para evitar que os nossos filhos cheguem à droga? Ele me respondeu: isso não interessa ouvir para a maioria. Eu disse: rapaz, eu estou aqui para isso, para saber como eu terei ferramentas para que minha filha, quando se lhe ofereça ela na faculdade a droga, ela diga não, mas um não consciente, um não tranquilo, um não para até provocar o outro para o outro não usar a droga. É uma questão. E a terceira é uma atuação junto ao parlamento. A gente está em um tempo muito complicado, difícil, onde temos representantes em Brasília, no Congresso Nacional, eleições de vereadores agora, varreram um país com um grupo gigantesco de conservadores, evangélicos ou não, mas que pensam como nós pensamos e que têm a pauta com relação à moralidade, com princípios e valores, seja na Assembleia do Estado, cito o seu Estado do Espírito Santo, da revista Comunhão, querida nossa, quando em outros estados votou-se leis que ia cercear a igreja na pregação. No Rio de Janeiro, nós conseguimos barrar isso na nossa Assembleia do Estado, e em outros estados isso foi aprovado, e no Espírito Santo o governador aprovou a lei, mas vetou tudo que era contra a igreja. Por quê? Porque é uma atuação expressiva de crentes no parlamento. Então, eu creio que essa é uma atuação importantíssima. Vamos para o Congresso Nacional e de barrar uma lei dessa. Fazer ela ser aperfeiçoada. Vamos criar critérios. Bom, você quer jogar? Cada um tem o seu direito a exercer a sua autoridade de vida. A gente chama isso de questão existencial. Mas vamos criar regramentos para que a redução de danos não beneficie o governo, e sim a sociedade. E isso é uma atuação política de maneira ativa. Então, eu levanto essas 3 vertentes rapidamente como resposta ao pastor Carlos Alberto de que uma atuação de igreja não só pode, como deve ter, na minha leitura. Por favor, é claro. Primeira coisa, ensinar. A igreja tem que ensinar, tem que mostrar, usar a escola dominical, usar talvez até o próprio púlpito, em todas as opções, oportunidades, ensinar a respeito desse assunto. Segunda coisa, tratar o dependente. Eu creio que é importante, se temos na nossa igreja pessoas que estão voltadas para esse tipo de vício, tem que ser tratadas. Terceira, usar a influência da igreja nos meios políticos para que o governo, então, entenda que isso é um mal. Assim como a bebida, assim como o cigarro, assim como as drogas, isso é um mal e que precisa ser combatido. Resumir, doutor? Resumi bem? Não. Perfeito. Vou para a última pergunta, então, porque eu quero deixar esse assunto bem tranquilo para que as pessoas entendam que a igreja está preocupada. A igreja precisa se voltar não só para alguns pecados, mas para todos os pecados. E eu gostaria que o pastor Lulinha nos desse para nós uma forma bem clara, de forma que como é que nós podemos combater este pecado de uma maneira, já que o senhor trabalha na área esportiva, tá? Mexe com muitos esportistas, tá? De que maneira a igreja poderia influenciar a área esportiva para que esse pecado fosse combatido? Bom, da mesma forma que nós tínhamos em Jó, da mesma forma que nós tínhamos em Daniel, Jó não era pastor, Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviado do mal, mas ele era um extremo governante, um exímio governante. Alguém que defendia a causa da viúva, Daniel da mesma forma. Então, os cristãos, como igreja do Senhor,
tem essa obrigação de representar onde estiver. Então, eu trabalho no universo esportivo, trabalho com atletas que estão surgindo para o futebol, e o que eu oriento esses atletas é para que saiam fora dessa linha, é para que não entrem nessa, é que não se sintam tentados a isso, a encontrar, buscar atalho. A gente ensina assim, que Jesus não é um atalho, Jesus é o caminho. O atalho não é o melhor caminho. Para a gente seguir o caminho, ok? Que esse caminho liberta. Então, eu tenho vários casos de pessoas onde a gente conversa sobre esse assunto e a pessoa se abre, a pessoa diz que está tentada, está com algum problema, está com uma dívida ou alguma coisa assim, e que já eu tenho atletas que chamaram comigo, eu já recebi oferta disso ou daquilo. Eu falei assim, o que você fez? Cara, eu fiquei tentado, eu estava apertado, outros pediram ajuda em oração. Então, é preciso que a igreja do Senhor não esteja apenas dependendo que a pessoa vá no culto, no púlpito, para que isso seja tratado. É preciso que aqueles que estejam no seio da igreja ali seja tratado, mas que os cristãos que estejam espalhados aí afora, os representantes do Congresso, aqueles que, no meu caso, trabalham no universo esportivo, possa, de certa forma, usar a sua influência, usar a palavra que é, como a gente tem dito, que era poderosa para libertar, para salvar, para curar, sabe? Então, que a gente, dessa forma, cada um cumpra o seu papel dentro da sociedade e onde nós estamos inseridos. Amém. Pastor Lulinha, muito obrigado pela sua participação com a gente. Tenho aqui uma revista, a Comunhão, não sei se você já conhece essa revista, você pode entrar lá no site da revista Comunhão, e aqui temos um artigo muito grande, muito importante a respeito deste assunto que nós acabamos de discutir. Entra lá e você pode ler esse artigo, e eu tenho certeza, não só esse, mas vários outros artigos. Você pode ler, eu tenho certeza que de grande importância para a sua vida cristã. Corre lá, e eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Pastor Lulinha, muito obrigado pela sua participação conosco. Doutor Gilberto, muito obrigado. Palavras finais do doutor Gilberto aí agora. Eu quero, primeiramente, meu querido pastor José Conte, parabenizar a revista Comunhão por um debate desse que veio para a nossa comunidade. Nós estamos sempre, muitas vezes, trabalhando só na consequência. Num debate desse, nós levantamos o assunto, como já veio na revista, uma proatividade, atuando na causa. Foi um prazer estar aqui, uma satisfação, e que o Senhor possa, por sua graça, usar nas mentes e corações dos nossos telespectadores e outros que acessem esse material, a atuação do Espírito Santo, que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que é pecado, não há dúvida disso, e que é contra a direção de Deus, não há dúvida disso, e precisamos ser proativos na sociedade como igreja para combater, seja o vício, seja o jogo no Brasil. Amém. Doutor Gilberto, muito obrigado. E vai ter outras vezes aí, tá bom? Pastor Lulinha, suas palavras finais para quem tem 16 anos trabalhando nessa área de esportiva, e eu fico imaginando sua experiência nessa área. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao convite de participar do debate Comunhão. Sou José Ernesto Conte, ao querido Gilberto Garcia. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Como o nosso irmão Gilberto Garcia disse, a gente não tratou aqui apenas do efeito, mas, assim, falamos um pouco da causa, trouxemos uma reflexão e que esse debate seja algo que seja uma bênção na vida das pessoas de alguma forma, que venha trazer esclarecimento ou, pelo menos, despertamento, né, para a periculosidade que se esconde atrás de um simples jogo. Perfeito, perfeito. Vocês puderam perceber de uma maneira muito clara de que essas armadilhas que o nosso inimigo coloca na nossa frente, muitas vezes têm nos derrubado. Cabe a nós não só nos instruirmos, buscarmos na palavra de Deus, buscarmos na sabedoria que Deus nos coloca diante da sua palavra, para que entendamos o que Deus quer. Foi visto aqui de maneira muito clara que o trabalhador é digno do seu salário. Ou você confia que Deus é o nosso Jeová Jiré, ou a Beth é que vai te sustentar. Confia no Deus Jeová, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus abençoe. Amém.